Bem, irmãos, no nosso último estudo, nós nos concentramos aqui na passagem do capítulo 6, versos 18 até o verso 20, onde Paulo ele expõe o poder que o crente pode exercer uma vez que ele tomou a sua armadura, a armadura de Deus. E aí, só para efeito aqui de uma revisão daquilo que nós estudamos, Paulo disse no verso 18 que uma vez que nós tomamos a armadura de Deus, esta armadura ela deve ser vestida com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa passagem, ela talvez Paulo tenha dito isso inspirado naquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Pelo menos a passagem ela é muito parecida, o texto é muito parecido, e nós vemos aqui um paralelo muito interessante, porque Jesus disse aos discípulos aquilo que Paulo agora está dizendo à igreja de Éfeso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que Paulo está falando, exortando a igreja a orar e vigiar. Exatamente aquilo que Jesus exortou seus discípulos no Getsêmani: vigiai e orai. E há uma razão. A razão de nós orarmos e vigiarmos é porque estamos cercados por tentações. Essas tentações, elas têm um caráter externo? Tem um caráter externo, mas também tem um caráter interno, porque a nossa natureza, ela é inclinada a atender essas tentações. É aquilo que Jesus disse: a carne é fraca, a nossa natureza é imperfeita. Nós não nascemos preparados perfeitamente para resistirmos às tentações. No fundo, nós temos um anseio de atender às tentações. Então Jesus está dizendo: olha, vocês devem vigiar e orar, porque a carne de vocês é fraca. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para que vigiassem e orassem, tomando toda a armadura de Deus, em face de quê? Em face dos inimigos espirituais contra os quais a igreja de fato está lutando neste mundo, não contra a carne e nem sangue. Então, Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, se referindo à posição do crente. Como nós vimos, a armadura de Deus tem a ver com a obra redentiva de Deus em Cristo Jesus em nosso lugar. Tem a ver com a nossa confiança nessa obra maravilhosa de Deus em Cristo. E nós nos posicionamos em Cristo Jesus para então resistirmos às ciladas do diabo que nós veremos aqui. E aí Paulo completa: vigilância e oração, orando e vigiando. São dois particípios gregos que ele usa no verso 18. Tomar a armadura de Deus, se revestir desta confiança na obra de Cristo, se posicionar para esta batalha como? Orando, vigiando e orando. Porque vigiar e orar tem a ver com a ação, com a atitude. Uma vez que estamos posicionados em Cristo, agora nós usamos as verdadeiras armas espirituais. Estamos revestidos de uma armadura, mas a arma que nós usamos é a oração e a vigilância. Tá? Então, a vigilância, ela nos previne, e a oração, ela é a ferramenta de ataque mesmo. Nós oramos em todo o tempo na esfera ou na influência do Espírito. E a razão é porque há ciladas do diabo diante de nós que nem sempre estamos preparados para discernir. E só discernimos as ciladas do diabo se nós estivermos constantemente vigiando e orando. Porque é isso que nos dá discernimento, para, identificando as ciladas do diabo, nos desviarmos. Também para resistir o dia mau. Se as ciladas do diabo parecem ser obscuras, parecem ser ocultas aos nossos olhos, o dia mau já não é. O dia mau é quando parece que todas as coisas estão conspirando contra nós pela influência do diabo para tentar obstruir o nosso caminho de santificação e de adoração a Deus. Para nos tentar nos desviar do caminho de santificação, profanando o nome do Senhor através das nossas condutas. Tá? E aí, considerando aquilo que Jesus disse, há uma necessidade de vigilância e de oração também porque a nossa carne é fraca. Nós carregamos uma natureza pecaminosa. E isso que é importante para não atribuirmos os fracassos da nossa vida ao diabo apenas. Nós, muitas vezes, fracassamos e não triunfamos na vida cristã porque nós tomamos decisões erradas, biblicamente falando.
Nós reagimos erradamente, biblicamente falando. Nós não correspondemos à medida que a palavra de Deus nos exorta e por isso sofremos consequências. Então, a carne é fraca, a nossa natureza ela é pecaminosa. Então, toda oração e súplica que Paulo menciona aí, no verso 18, indica a abrangência ou a intensidade da experiência da oração. A oração tem a ver com o contexto das necessidades ordinárias, essas orações que fazemos ordinariamente, segundo as nossas necessidades, e também a súplica, que está aqui num contexto de sofrimentos e de temores. É quando somos acometidos por alguma enfermidade, algum problema, alguma crise, e nesse contexto, quando nós oramos desesperadamente, de uma maneira bem intensa. Contudo, a oração por si só não é suficiente para resistir à oposição de ordem espiritual, porque Paulo disse que é orando e vigiando. É igualmente importante, em relação à oração, a vigilância praticada pelo crente contra as ciladas do diabo e o dia mau, que ele se refere nos versos 11 e verso 13. Então, a vigilância, ela dá ao crente a oportunidade de preventivamente identificar qual o inimigo que ele está lidando. Qual o inimigo que ele está lidando? Sua natureza pecaminosa, atraída às tentações, é uma possibilidade. O mundo que oferece satisfação aos desejos pecaminosos do nosso coração, o diabo que é representado no nosso texto pelos poderes malignos do mundo, ou os três que se opõem à honra de Cristo e à santificação. Os três podem estar muito bem harmonizados, né? O diabo por trás das tentações e a nossa natureza pecaminosa desejando ser satisfeita pelas oportunidades que o mundo tem para oferecer. Tá? Então, pode ser a combinação dos três, pode ser que não. Então, a vigilância, ela vai nos dar essa capacidade de, em oração, discernir as ciladas que estão diante dos nossos pés. Então, como um verdadeiro soldado no meio de uma luta espiritual real, o crente ele deve se manter em constante alerta em seus relacionamentos. Não é viver uma paranoia, não é viver de forma neurótica, tá? Mas é preciso estarmos atentos a tudo o que acontece em torno de nós. Jesus se mostrou vigilante, segundo lemos em Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11, contra as ciladas do diabo, no momento de grande necessidade física, reagindo contra essas ciladas. Ele percebeu as intenções de Satanás e ele refutou as tentações de Satanás de forma bíblica, como nós testemunhamos. Mas ele também, discerniu os ataques indiretos de Satanás através de Pedro, segundo lemos em Mateus capítulo 16, versos 22 e verso 23. Jesus disse que precisava cumprir a missão expiatória e Pedro, em particular, um dos seus mais próximos discípulos, então chega diante de Jesus e tenta, e usa um discurso de piedade, né? Senhor, você precisa ter compaixão de ti, você não precisa subir a cruz, você não precisa passar por tudo isto. E naquela hora Jesus repreendeu Satanás, porque a influência que estava chegando por meio de Pedro era do próprio Satanás. Tá? Então, o exemplo de Jesus mostra a necessidade, irmãos, de orar como Jesus orava, mas também de ficar atento às nossas circunstâncias, porque existem ciladas em torno de nós que são arquitetadas por Satanás, que significa adversário. Hoje, como nós estudamos na última semana, no último estudo, o capítulo 6, versos 18 a 20, hoje nós estaremos estudando a última parte, a conclusão dessa epístola, capítulo 6, versos 21 até o verso 24. E a passagem diz assim: E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a passagem que estaremos estudando aqui. Então este texto, ele encerra a epístola de Efésios. E o seu conteúdo se caracteriza por aspectos bem mais pessoais. Por duas vezes, Paulo faz menção de algo muito pessoal. Ele diz assim, no verso 21, para que saibais também a meu respeito.
Aí, mais adiante, no verso 22, ele diz, para que saibais a nosso respeito. Paulo está interessado que a igreja tome conhecimento do que está acontecendo com ele e do que está acontecendo também com Tíquico, que está na sua companhia. Tá? Então, Paulo mostra, nessas últimas palavras, uma linguagem mais pessoal, uma relação mais pessoal com a igreja. Então, por quê? Porque Paulo, com a igreja de Éfeso, ele passou grande parte, em relação às outras igrejas que ele esteve visitando, a igreja de Éfeso foi a igreja que teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como pregador, como discipulador, como conselheiro, durante muito tempo. Talvez 3 anos, talvez até um pouquinho mais. Tá? E nós temos algumas passagens aí que nos dá uma noção do período que Paulo permaneceu ali. Ele fica 8 meses, depois ele diz o texto que ele fica 2 anos, e aí na outra passagem, verso 22 do capítulo 19, diz que ele ainda passou um tempo a mais na cidade de Éfeso. Tá? Um tempo a mais. Então, certamente, a sua relação, obviamente, né, a sua relação com a igreja de Éfeso foi uma relação maior. Ele teve um relacionamento maior com a igreja. Você imagina, as outras igrejas, Paulo teve, assim, praticamente passagem mesmo. Mas com a igreja de Éfeso, ele teve aquele tempo de sentar com calma, de conversar com calma, pessoas fazendo perguntas, ele elucidando, enfrentando os seus inimigos, envergonhando os que estavam tentando envergonhá-lo, né? Usando da verdade. Então Paulo, ele deu muito testemunho e ele teve muito tempo com a igreja. Isso explica certamente essa relação mais pessoal dele com a igreja de Éfeso. Contudo, seus propósitos ao se preocupar em dar informações mais pessoais a seu respeito, inclusive relatório, ele tinha interesse que a igreja soubesse aquilo que ele estava fazendo, bem como de Tíquico, informações sobre Tíquico, que estava em sua companhia, foram 2 propósitos, e esses propósitos estão claros no próprio texto. Primeiro, Paulo tinha o interesse de esclarecer o seu contexto prisional em face do julgamento que teria que apresentar a sua defesa. Nós lemos sobre isso nos versos anteriores, para que então a igreja orasse por suas necessidades bem específicas. Ele foi muito claro ao dizer, no verso 20, por exemplo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Os versos anteriores, Paulo está dizendo, olha, vocês orem por todos os santos e orem também por mim. E orem também por mim. Verso 19, para que no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo, ele tinha motivos bem específicos que ele queria que a igreja orasse. Então, ao escrever aqui, fazer menção do interesse e a preocupação de que a igreja tomasse conhecimento do seu contexto, do que ele estava fazendo, bem como de Tíquico, o primeiro propósito é que a igreja, tomando ciência dos detalhes, ela pudesse orar especificamente. Quando você fala para o seu irmão assim, ore por mim, tudo bem, eu vou orar, né? Senhor, abençoe a vida, Senhor, do fulano de tal, do ciclano de tal. Mas quando você fala assim, ore por mim, por isso, por isso e por isso, isso faz com que a sua oração ela seja mais bem direcionada à presença de Deus. Porque você tem como entrar mais em detalhes. Senhor, existe essa circunstância específica, Senhor, há esse sentimento, Senhor, há essa necessidade específica. Então isso dá à igreja a oportunidade de ter uma experiência de oração mais aprofundada, mais particular. O segundo propósito de Paulo mostrar essa preocupação para que a igreja tivesse conhecimento do seu contexto e também de Tíquico, foi para consolar a igreja, para que a igreja fosse consolada. É isso que nós lemos no verso 22, foi para isto, então ele já está declarando aqui o propósito, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Possivelmente a igreja estava ansiosa. Qual seria o desfecho desse julgamento? Paulo seria martirizado? Paulo permaneceria mais tempo preso? Paulo seria liberto? A igreja, ao que tudo indica, estava ansiosa. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou enviando o Tíquico até vocês, para que ele dê informações a meu respeito e do que eu estou fazendo. E ele, com isso, então, console o coração de vocês. O que nós vemos aqui no testemunho do apóstolo Paulo, meus irmãos? Vemos que mesmo preso, ele demonstrava o seu ímpeto pastoral.
Parece que nada parava esse homem. Nós lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, que mesmo preso, mesmo contexto aqui da epístola de Efésios, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu a epístola de Efésios e também de Filipenses. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nós vemos que Paulo não parava. Ele dava testemunho aos guardas, os pretorianos, os guardas que estavam o vigiando, o guardando. Paulo dava testemunho do evangelho para eles. E ele até diz, olha, embora preso, o evangelho está livre. E ele continua sendo divulgado em toda a guarda pretoriana. E alguns, por inveja, né, estavam até divulgando o evangelho e, pelo que o contexto indica, tentando atribuir a si mesmos o crédito da mensagem que Paulo estava pregando. E Paulo está dizendo, olha, se por inveja, se por porfia, não importa que o evangelho está sendo pregado. Ou seja, eles não estavam pregando mentira, mas eles estavam mal motivados. E mesmo mal motivados, o evangelho estava sendo divulgado. Então veja a influência do apóstolo Paulo, né? Mesmo ali preso, ele demonstra o seu ímpeto pastoral, se preocupando com o fortalecimento da igreja e também com as suas necessidades. Crente é crente em toda e qualquer circunstância. Não é férias, não é um ambiente de trabalho, não é um ambiente dos estudos, não é nos negócios. Ele é um seguidor de Cristo, ele é um comunicador da verdade em toda circunstância. E Paulo demonstra isso no seu testemunho. Mesmo preso, ele estava preocupado com a igreja e com as suas necessidades. Então, Tíquico, que é mencionado também aqui, a preocupação de Paulo em dar informações para a igreja a respeito de Tíquico também, ele foi o seu companheiro ministerial e a pessoa que levou a epístola aos Efésios, de Efésios ao seu destino. Então ele é o portador desta epístola de Roma até a Ásia Menor, até a cidade de Éfeso, bem como Colossenses e provavelmente Filemão. E nós sabemos disso por aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, verso 7 e verso 8. Ali nós lemos que Tíquico, capítulo 4 de Filemão, ele leva a carta de Paulo a Filemão na companhia de Onésimo. Onésimo estava indo para onde? Para Colossos. Era ali onde Filemão morava. Então, ele está indo na companhia de Tíquico. Então, ao que tudo indica, Tíquico foi o portador da epístola de Efésios e de também Filemão, tá bom? E Colossenses. Aliás, as observações que nós lemos de Paulo aqui nessa passagem sobre Tíquico no verso 21, são quase que as mesmas palavras que nós encontramos em Colossenses capítulo 7, verso 8, quase que palavra por palavra, as mesmas descrições. O contexto era o mesmo, a circunstância era a mesma e o destino, né? A cidade de Éfeso para a cidade de Colossos era, se não me falha a memória, algo em torno de uns 80 quilômetros. E então, chegando em Éfeso, era uma cidade portuária, eles então desceriam para a cidade de Colossos. E estava tudo muito próximo, as circunstâncias. Epafrodito, por exemplo, Epáfras, ele sai da cidade de Colossos, é o pastor de Colossos, e Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, então ele ouve o evangelho, ao que tudo indica, na cidade de Éfeso, onde Paulo esteve, e leva o evangelho até a cidade de Colossos. Estava tudo muito próximo ali. As circunstâncias, as demandas pastorais, as preocupações da igreja com os seus obreiros, como nós lemos no caso de Filipenses, a preocupação com os seus servos que estavam padecendo na cadeia, né? Então, ele foi um gentil crente, destacado sempre as citações de Tíquico, nos textos do Novo Testamento, sempre Tíquico é citado ao lado de Paulo. Paulo teve Tíquico como esse companheiro fiel, não em todas as viagens, especialmente na terceira viagem missionária pela Ásia Menor, Macedônia e Acaia. Tíquico estava presente com Paulo nessas circunstâncias. É por isso que, inicialmente, no verso 21, ele diz, para que saibais também a meu respeito. Aí lá no verso 22 ele diz, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito. Tíquico estava na sua companhia. Assim se tornou um homem muito próximo e da mais alta confiança do apóstolo Paulo, descrito, como nós lemos aqui, irmão amado. A palavra grega que aparece é agapetos,
o irmão bem aceito, tá? Esse é o irmão amado. E também ele é descrito como fiel ministro do Senhor, e a palavra que Paulo usa aqui na língua grega é diáconos. Essa palavra é bem conhecida no nosso contexto, né? A palavra diácono significa servo. Diácono é diferente de doulos, uma outra palavra grega que é traduzida como servo também. O diácono é aquele que exerce a função de servir, enquanto que o doulos é aquele que serve, a pessoa que está debaixo de um encargo, de uma obrigação diante de um senhor. Tá? Então esse é o diácono, é o servo, é aquele que não é escravo, tá? No sentido de estar debaixo da tutela de um senhor, mas é aquele que está pronto para servir em qualquer momento. Ele está sempre disposto para servir. Né, Brás? Né, Mioco? Né? Esse tipo de gente, entre aspas, né, de pessoa que está sempre disposto a servir, a atender às necessidades dos outros. Então, é assim que Paulo vê Tíquico. E esse é o testemunho que ele dá. Olha, Tíquico é um servo disposto a qualquer momento a atender à necessidade dos outros. A qualquer momento. Então, além de irmão estimado, irmão querido, por quem Paulo reserva um afeto especial, Tíquico é descrito como esse homem que está sempre pronto para servir. Então, por essa razão, ele foi encarregado de uma grandiosa responsabilidade. Você imagina se ele perdesse uma dessas cartas? Não seria legal, né? Então, Paulo confia aqui a responsabilidade a um homem que está bem qualificado, né? É bem qualificado mesmo. Ele era uma pessoa de alta confiança. Então, ele leva as epístolas de Paulo para várias comunidades cristãs, não apenas como entregador, ele não foi apenas um portador. Como nós lemos no verso 22, ele foi um consolador. Ele não apenas chega e fala, olha, isso aqui é um documento que Paulo te enviou. Não, Tíquico chega consolando os irmãos, trazendo boas notícias aos irmãos, né? Então, esse foi o testemunho que Paulo deu a respeito de Tíquico. E este consolo estava relacionado ao modo como Paulo estava lidando com todas aquelas circunstâncias de falsas acusações, ameaças e privação da sua liberdade. Então, como que Tíquico, chegando na cidade de Éfeso, dando notícias do apóstolo Paulo, como que ele estava consolando aqueles irmãos? O contexto responde essa pergunta para nós. E pelo contexto, as notícias tinham a ver com o modo com que Paulo estava lidando com a sua prisão. Sabe qual é a descrição de Paulo sobre a sua prisão? Não era de vitimismo. A visão que Paulo dá a respeito da sua prisão era uma visão positiva. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor à igreja. Você acha que você está enfraquecendo a motivação de Paulo, que você está o envergonhando, que você está o desonrando? Ele está, como aconteceu na cidade de Filipos, ele e Silas, ele está engrandecendo a Deus por sofrer por causa do Evangelho. E ele está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo não estava na condição de um homem ali fracassado, preso, ele estava na condição de um homem alegre e orgulhoso por sofrer por causa de Cristo. Isso estava consolando a igreja, esse testemunho de Tíquico sobre a respeito de Paulo e do que ele estava fazendo. Paulo estava preso, ele ficou preso 2 anos na cidade de Roma, numa casa que ele alugara para cumprir a sua prisão. E preso, Paulo estava pregando o evangelho. Então Tíquico tinha que levar essa informação para a igreja, para que a igreja finalmente então pudesse ser consolada com essas informações. Mas não apenas por isso. Nós lemos o capítulo 3, e aí você pode abrir por gentileza, capítulo 3, verso 2 e 3. Olha a notícia que Paulo dá a respeito da ciência que ele tinha do seu ministério. Ele diz no verso 2 do capítulo 3, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Paulo estava consciente do seu ministério. Lá no capítulo ainda 3, verso 7 e verso 9, ele conclui, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus em mim concedida segundo a força operante do seu poder.
A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo estava ciente de que tudo o que ele estava vivendo por causa do evangelho que Deus havia confiado a ele. Ele estava ciente do seu ministério, mas também ele possuía discernimento do mistério de Cristo a ser revelado aos gentios, capítulo 3, verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Irmãos, sabe qual era a experiência particular do apóstolo Paulo? Ele conhecia os textos da lei. Mas o Espírito de Cristo lhe deu o entendimento, a revelação de como os textos do Antigo Testamento se aplicavam à pessoa de Jesus Cristo. Deus deu ao apóstolo Paulo a graça de conhecer o mistério do Evangelho. E este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo se via encarregado diretamente por Jesus Cristo para levar o Evangelho, a mensagem que era poderosa para a transformação de gentios. E ele estava ciente deste, ele inclusive diz, no capítulo 9 de 1 Coríntios, pois ai de mim se não pregar o Evangelho. Naquele contexto, Paulo não era o único, havia os outros apóstolos, mas entre os gentios, Paulo era o único com dedicação integral e por mais tempo, por tempo mais prolongado, dedicado a levar o Evangelho para o meio das trevas, para o meio dos gentios. Não tinha outra pessoa pregando o Evangelho entre aquelas comunidades, entre aqueles povos. Então, a responsabilidade que Paulo carregava era baseada exatamente nesse discernimento de que ele estava portando a verdade que era poderosa para transformar a vida de milhares de pessoas. Tá? E mais, portanto, sabia o que deveria falar em seu julgamento. Capítulo 6, verso 19 ao verso 20, ele disse: e também orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, por tudo que ele já tinha descrito sobre o seu contexto e sobre aquilo que ele estava fazendo, Paulo ainda informa o que ele estava aqui preparado, ele sabia o que tinha que falar em seu julgamento. Então ele não estava amedrontado, ele não estava intimidado, ele não estava inseguro. Então Tíquico poderia ter chegado na cidade de Éfeso dando a seguinte notícia a respeito de Paulo, do que ele estava fazendo. O apóstolo Paulo está preparado para responder com sinceridade, com ousadia, com intrepidez diante do seu julgamento. Ele está preparado para falar. Isso poderia causar no meio da igreja o quê? Que amava o apóstolo Paulo e o respeitava. Consolo. Que bom saber que Paulo sabe o que ele deve falar no julgamento. Que bom saber que Paulo sabe que ele está cumprindo o chamado que Deus lhe confiou. Que bom saber que ele está preso, mas ele não está impedido de falar do Evangelho. Isso certamente foi a mensagem consoladora que Tíquico estava levando para a cidade de Éfeso, para os crentes em Éfeso. Nada poderia consolar mais a igreja saber que o apóstolo Paulo não estava amargurado, meus irmãos, e nem deprimido, mas convicto da sua vocação, confiante em Deus e destemido diante de seus detratores, os seus difamadores, os seus caluniadores. Concluindo, as últimas palavras de Paulo aos Efésios cristãos declaram 3 bênçãos. 3 bênçãos. Ele fala sobre a paz, ele fala sobre a fé e amor, e ele fala sobre a graça. Só que, olhando essas últimas passagens, versos 23 e verso 24, nós percebemos que, na verdade, elas se conectam e formam uma bênção apostólica. É a doxologia, é a parte final em que Paulo estabelece ali a bênção sobre eles. Tá? Então, essas foram as bênçãos. Primeiro, paz seja com os irmãos, verso 23. Início do verso 23. Essa paz seja com os irmãos, essa frase, essa declaração de Paulo,
indica a sua expectativa de que, tendo sido reconciliados com Deus, por meio de Cristo, vivessem em paz uns com os outros, gentios e judeus convertidos, tornando-se em um só corpo. Este é o grande apelo do apóstolo Paulo no capítulo 2, a partir do verso 11. Ele vai argumentar sobre como Deus em Cristo reconciliou judeus e gentios, os formando como um só santuário, uma só família, um só homem. Então Paulo está dizendo, olha, paz seja com os irmãos. Essas disputas, essas discriminações, essas crises étnicas entre vocês, elas foram abolidas pela obra majestosa do Senhor Jesus Cristo. Então vocês precisam viver em paz, porque Ele, verso 14 do capítulo 2, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual fez ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que paz que Paulo está declarando aqui, senão essa expectativa abençoadora de ver a igreja unida pela obra majestosa do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos. Sabe assim, quando estão brigando, né? As pessoas estão disputando, estão gritando umas com as outras, estão ofendendo, alguém chega e fala assim, gente, calma. Em outras palavras, está dizendo o quê? Paz. Nós precisamos de paz. Parem com essas brigas, desfrutem da paz entre vocês, paz. Então, a ideia é que Paulo tem essa expectativa de que a paz reine entre os irmãos por causa da obra que Deus realizou em Cristo Jesus, os reconciliando consigo mesmo para que pudessem viver em paz uns com os outros. A segunda bênção, vamos chamar assim, está ainda no verso 23, quando ele diz o seguinte, o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta declaração aqui, ela simplesmente reafirma aquilo que ele já disse antes, reafirma como a fé deve se tornar a causa do amor entre os irmãos. Olha o que o texto diz, capítulo 1, verso 15 de Efésios. Capítulo 1, verso 15 de Efésios. Paulo diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Está falando de quê, gente? Relação vertical, fé em Jesus e o amor para com todos os santos. Está falando de quê? De como essa fé em Jesus produziu relações pacíficas no trato uns com os outros. Relação horizontal. Tá? Relação horizontal. Então, o amor, na perspectiva horizontal, e a fé em Cristo são inseparáveis. Então, quando Paulo ele diz, aí no verso 23, sobre o amor com fé, ele não está revestindo o amor de fé, ele está associando o amor com a fé. Do mesmo modo que nós cremos, na mesma importância que nós cremos em Jesus, é igualmente importante que nós demonstremos essa fé em Jesus no amor, na prática do amor entre nós como irmãos em Cristo. Aliás, alguém uma vez perguntou para Jesus, no capítulo 22 de Mateus, perguntou para ele, Senhor, qual é o grande mandamento? Uma cilada, né? Jesus poderia dar uma resposta que pudesse, talvez, passar a ideia de que ele estava desprezando a lei. E aí Jesus usa exatamente os textos da lei de Deuteronômio capítulo 6 e de Levítico capítulo, agora não me recordo, né? O texto de Deuteronômio e de Levítico, em que próprio Moisés resume os 4 primeiros mandamentos em amar a Deus. E aí Jesus responde, o segundo, semelhante a este, pareado com este, semelhante a este, é amar o próximo. Jesus está fazendo a menção num texto de Levítico que resume os 6 últimos mandamentos da lei, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, o decálogo mosaico, que são os pilares das leis divinas, eles são resumidos inseparavelmente pelos preceitos de amar a Deus
e amar o próximo. Você não pode dizer, como João disse, João na sua primeira epístola, você não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Porque se você fala que tem comunhão com Deus, que você está com Deus, que você está em paz com Deus onde você está, e ao mesmo tempo não precisa de igreja, não precisa de comunhão dos santos, não precisa exercitar o amor uns com os outros na comunhão cristã, é João quem está falando. Você está mentindo. A verdade de Deus não está em você. Porque não existe espiritualidade bíblica e sadia que separa, que isola a comunhão com Deus da comunhão com a igreja. A demonstração de que nós estamos em comunhão com Deus está justamente na maneira como nós tratamos a comunhão com a igreja. Aí você fala assim, a igreja salva? Não, a igreja não salva. Mas a igreja é o cenário onde a nossa fé em Cristo, ela é demonstrada em amor. Por isso que ele fala lá no capítulo 4 de 1 João, que nós, como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em que sentido? Ele responde, quando você ver que o seu irmão está passando por alguma necessidade, não fecha o coração. Se você fechar o seu coração, tendo condições de atender a necessidade do seu irmão, como pode permanecer o amor de Deus em você? Aí você fala assim, eu amo a Deus. João está dizendo, quando você nega, quando você resiste acudir o seu irmão na sua necessidade, você está dando provas que você não ama a Deus. Aliás, Jesus disse também em João capítulo 14, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqueles que conhecem, aqueles que entendem, aqueles que têm, e aqueles que andam vigiando, guardando, de acordo com o conhecimento da palavra de Deus, esse é o que me ama, porque a prova de que amamos a Deus é a nossa obediência. A fé, ela deve ser demonstrada em obras de Tiago no capítulo 1 e no capítulo 2. A verdadeira fé, ela é evidenciada em obras, de maneira que Paulo aqui está dizendo, fé, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este amor que deve ser praticado entre nós, deve ser uma evidência desta fé, que tem origem de quem? Da parte de quem? Da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a fé, e esta fé verdadeira nos impulsiona a estabelecer relações de comunhão e de amor com os nossos irmãos. Então, a experiência verdadeira da vida cristã é estabelecida pela fé, que é demonstrada em Deus, em Cristo Jesus, e essa fé ela é demonstrada no amor para com os nossos irmãos. Então Paulo está dizendo, olha, paz seja com os irmãos. E aí ele continua dizendo, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda bênção. Aí vem a terceira bênção, que é a bênção da graça, que ele menciona aí no verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como ele começou falando de graça no capítulo 1, verso 2 de Efésios, quando ele menciona graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ele conclui também fazendo menção sobre a graça. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a declaração de bênção. Paz, amor com fé e graça. E aí nós usamos as nossas saudações assim. A paz do Senhor, irmãos. Outros dizem, graça e paz, irmãos. Nós temos uma terceira alternativa. A paz, o amor com fé e a graça seja com todos vós, irmãos. E toda a igreja diz? Amém. Essa é a declaração de bênção que Paulo expressa, ou a sua expectativa de que a igreja assim fosse abençoada por Deus pela graça. Ora, a graça é o ato de Deus conceder aos homens aquilo que os homens não merecem. E este conceito nos leva ao primeiro capítulo da epístola. Que graça é essa que nós podemos esperar da parte de Deus? Aí nós temos que voltar para o primeiro capítulo. Nós não precisamos inventar nenhuma interpretação fora do texto à luz do seu contexto. Lá no capítulo 1 nós lemos Paulo declarando no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma demonstração da graça. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
E olha os detalhes que Paulo traz para nós a partir desse verso 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois ele completa dizendo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para o louvor da glória da sua graça, verso 5 e verso 6. O que isso tem a ver, irmãos? Que Deus tem nos abençoado, tá? Só que antes de Deus nos abençoar, Ele já planejou essa bênção antes da fundação do mundo, e Ele nos predestinou, Ele estabeleceu o nosso destino para sermos recebidos como seus filhos, para o louvor da glória da sua graça. Isso significa dizer o quê? Que antes do nosso nascimento, os nossos dias foram divinamente planejados para desfrutarmos da graça que ele diz no capítulo 1, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós nem sequer tínhamos nascido, Deus já tinha decidido nos abençoar. O que nós tínhamos antes do nosso nascimento para oferecer a Deus em troca do seu favor? Nada. Nós não tínhamos sido criados ainda. E é triste quando um ou outro, equivocado na sua fé, pensa que pode reivindicar alguma coisa de Deus, exigir alguma bênção de Deus, né? Tratar Deus como um inadimplente, porque ele cumpriu algumas disciplinas espirituais e Deus agora é devedor, Deus agora tem a obrigação de abençoar. Ora, irmãos, quem somos nós diante de tamanha graça? Nós não merecemos absolutamente nada. E se temos recebido alguma coisa, não é porque estamos fazendo o que Ele nos manda fazer, é porque Ele tem sido gracioso mesmo. Como diz o salmista, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é por qualquer mérito da nossa parte, mas é porque Deus realmente é gracioso. E Paulo está aqui contemplando essa graça e dizendo, olha, que essa graça, ela seja sobre vocês. Essa graça se manifestou a favor da nossa redenção, pelo sangue de Cristo nos remindo de nossos pecados para a vida eterna. É o que Paulo diz no capítulo 1, verso 7, e ele volta neste assunto no capítulo 2, versos 4 ao verso 8. Vamos ler essa passagem, capítulo 2, verso 4 ao verso 8. Olha só, irmãos, como Deus manifestou a sua graça. Que graça é essa que Paulo está mencionando? Essa é a graça que Paulo está mencionando aqui no último verso, capítulo 6, verso 24, é essa graça aqui, verso 4 do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, Ele deu, isso é graça. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Aí ele conclui, pela graça vocês são salvos. E continua, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que graça que Paulo está mencionando, senão a graça que ele vem tratando desde o capítulo 1, sobre o modo como Deus em Cristo Jesus nos manifestou a redenção, nos remindo de nossos pecados para a vida eterna através do sangue de Cristo. De modo que ao proferir essa bênção aos que amam sinceramente a Jesus Cristo, Paulo revelou a expectativa de que gratuitamente Deus os conservasse íntegros e perseverantes na fé, por todos os dias, segundo as instruções doutrinárias presentes em toda a epístola. É assim que ele termina essa epístola, na expectativa de que, segundo a graça de Deus, aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo pudessem ser, então, perseverantes na fé por todos os dias, se mantendo íntegros a despeito de todas as tensões internas do mundo e do diabo, seguindo as instruções contidas em toda esta epístola. E eu quero concluir lendo uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 8 ao verso 10. Nessa passagem, Paulo diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário,
participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A impressão que nós temos é que com essas palavras Paulo resume toda a epístola de Efésios. E é assim que nós concluímos essa maravilhosa jornada de estudo desta epístola de Paulo a Efésios. Vamos orar? Bendito Deus da nossa salvação, te rendemos graças, te rendemos louvores por tudo o que o Senhor tem feito a nosso favor, quando da parte do Senhor não merecemos absolutamente nada. Nós reconhecemos que o Senhor é bom e que a tua misericórdia tem persistido a nosso favor. E nós suplicamos que, à luz da tua palavra, sejamos guiados com perseverança, assistidos pelo teu Espírito, para resistirmos, Senhor, às circunstâncias que se opõem à nossa santificação e à honra que devemos dar somente a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver todas essas doutrinas, todas essas verdades, e não nos esquecermos de nenhuma das Suas instruções. Nós te agradecemos por este tempo de estudos nessa epístola e desde já te pedimos a Tua bênção sobre os próximos desafios que nos aguardam pela frente. Continue, ó Deus, edificando o Teu povo, trazendo, Pai, luz e entendimento por obra do Teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.